Olá, o meu nome é Cassiano Barros e eu sou pesquisador e professor colaborador aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina. Nessa instituição eu desenvolvo um projeto de pós-doutorado com o apoio da CAPES e deriva desse trabalho de pós-doutorado a comunicação que eu apresento aqui. Ela se intitula Música para os Olhos, considerações sobre figura e estilo a partir das perspectivas de Joachim Burmeister e Christoph Bernhard. A proposta dessa comunicação consiste em comparar os artifícios estilísticos propostos por Joachim Burmeister no seu Tratado Música Poética, de 1606, e as ideias de Christoph Bernhard no seu Tratado Ampliado de Composição, escrito aproximadamente em 1657, para a produção de música para os olhos. Essa comunicação parte de algumas premissas que são as seguintes. A primeira delas é a de que efetivamente existiu uma música para os olhos. E a gente pode considerar, por um lado, que é música para os olhos, a ópera, por exemplo. Uma música que está associada com diversos elementos visuais, como a cena, a encenação de atores, o cenário, o figurino, o próprio enredo que amarra todos esses elementos. É uma música feita para ser vista também. Por outro lado, a gente pode considerar como música para os olhos aquela música que não pode ser vista pelos olhos físicos, mas que, como nos diz Cícero, pode ser divisada com o espírito, ou seja, aquela música que produz imagens como efeito, né? No contexto luterano, o processo de composição desse tipo de música foi sistematizado e difundido entre músicos e ouvintes. Essa música era compreendida pelo público para o qual foi originalmente composta. Levando essas premissas em consideração, eu proponho então algumas questões que podem nortear a minha exposição. A primeira delas é a seguinte: quais são esses artifícios estilísticos propostos por Burmeister e Bernhard para produzir música para os olhos? Quais são as músicas a que eles se referem? E por último, o que caracteriza o contexto de origem dessas ideias e desse repertório? Tanto Burmeister quanto Bernhard, eles são representantes desse universo protestante, né? O Burmeister ele foi mestre de capela nas igrejas da cidade de Rostock entre 1589 e 1593 e professor na escola local. Durante esse tempo em que ele atuou como mestre de capela, ele escreveu alguns textos dedicados à prática, à teoria e à poética musical. Desses textos todos, certamente aquele que mais se destacou é o texto intitulado Música Poética, publicado em 1606, e nesse texto nós encontramos uma descrição muito interessante de diferentes estilos musicais e também de figuras musicais. Burmeister nos descreve 4 estilos distintos: o baixo, o médio, o alto e o misto. O baixo como aquele representado musicalmente por notas consonantes que progridem melodicamente por passos vizinhos. O estilo alto, como aquele no qual a gente encontra uma maior quantidade de dissonâncias e desenhos melódicos que progridem por saltos. O estilo médio é aquele que se situa entre esses dois extremos. E o estilo misto é aquele que faz uso, ora de um estilo, ora de outro,
dentro de uma mesma obra. As formas de uso dessas dissonâncias e desses desenhos melódicos são reconhecidas como figuras musicais ou formas de ornamentação. Dentre as figuras descritas por Burmeister, nós encontramos uma em particular que faz referência à ideia da produção de imagens, né? Que é a hipotipose. De acordo com a descrição do Burmeister, a hipotipose consiste num ornamento com o qual se representa o sentido do texto de tal maneira que parecem ser dotadas de vida aquelas coisas que no texto aparentam ser sem vida ou mortas e inanimadas. Esse ornamento é muito utilizado pelos verdadeiros mestres compositores e quem dera fosse utilizado com a mesma destreza por todos. O Burmeister ilustra o uso dessa figura a partir de 4 motetos do Orlando di Lasso. Nesses 4 exemplos, nós encontramos representações da ideia de alegria, de trabalho e de dor, né? E essas representações musicais constituem propriamente aquilo que nós podemos compreender como as aparências de verdade consideradas válidas pelo público a quem esse repertório se dirigia, né? No campo da retórica, a figura da hipotipose está sempre associada à ideia de se colocar ou representar as coisas de tal maneira a colocá-las diante dos olhos do seu ouvinte. Aqui no campo da música, essa ideia está associada à representação daquilo que o texto representa, né? Então, se o texto trata da alegria, a música precisa se configurar de tal maneira que aquela alegria pareça ali presente ou representada, né? E obviamente que essas possibilidades de representação estão condicionadas pelo código, pela prática comum da época, né? Então essas representações de alegria, de dor, de trabalho, de tristeza, elas seguem esse código comum de representação. Já o compositor Christoph Bernhard, por sua vez, é, atuou como músico na corte de Dresden entre 1649 e 1692. Nesse período ele desempenhou diferentes funções, de cantor do coro da Capela Real até o mestre de capela, que foi o último posto que ele ocupou de 1681 a 1692, quando ele faleceu. O Bernhard escreveu principalmente sobre prática e poética musical. No seu tratado ampliado de composição, ele descreve 2 categorias básicas de estilo, que nós podemos ler como o estilo grave ou antigo e o estilo exuberante, que ele também chama de moderno. E esse último estilo, o exuberante, se divide ainda em 2 subcategorias, uma comum e outra teatral. Sobre o estilo exuberante teatral, o Bernhard nos diz o seguinte: o seu nome deriva do lugar onde ele é mais utilizado, ou seja, o teatro. Ele também pode ser chamado de estilo recitativo ou oratório, pois ele foi inventado para representar um discurso em música. E porque neste gênero o discurso domina completamente a harmonia, então resulta daí esta regra geral, que se deve exprimir o discurso da maneira mais natural possível. Deve-se representar o alegre de forma alegre, o triste de forma triste, ou aquilo que é rápido de forma rápida, ou aquilo que é lento de forma lenta, e etc.
Principalmente, aquilo que é elevado no discurso comum deve ser representado de forma alta, e baixo como baixo. De igual maneira, deve-se observar dos discursos aquilo que se refere ao céu, à terra e ao inferno. Já fica evidente nessa descrição de Bernhard que a aplicação desse estilo está orientada por um princípio de decoro ou de proporção entre aquilo que se representa no texto e a forma como a ideia está representada no texto e a forma de representação musical que esse texto receberá, né? Além disso, é necessário considerar ainda as qualidades daquilo que está sendo representado, as qualidades dessa ideia. Se a ideia é alegre, a representação musical deve alcançar essa ideia de alegria. Da mesma forma, o triste e assim por diante. E ele descreve ainda a ideia de céu, terra e inferno, pensando, obviamente, que a representação de algo celeste deve ser feita de forma mais elevada, ou aquilo que faz referência ao inferno ou à terra deve ser representado num registro mais grave e assim por diante. Desse estilo exuberante teatral, o Bernhard nos dá algumas referências, como essas que nós encontramos aqui ilustradas, como Cláudio Monteverdi, o Antônio Tenaglia, Francesco Cavalli e Luigi Rossi. É interessante pensarmos que esse estilo exuberante teatral está diretamente relacionado com a ópera, que é uma música feita para ser encenada, ou seja, é uma música que acompanha outras formas de linguagem artística. Não se trata de uma manifestação exclusivamente sonora ou musical, mas é também uma manifestação cênica, teatral, né? Dedicada a um espaço específico, o teatro, onde nós encontramos ainda outros elementos que ajudam a compor a forma final de representação, como o cenário, figurino, a própria atuação dos cantores ou atores, o texto, né? Então a música se soma a todos esses demais elementos para compor não apenas uma manifestação sonora, mas uma manifestação que é também visual. Nesse sentido, podemos pensar que esse estilo exuberante teatral é um estilo pensado, um tipo de música pensada também para ser vista. É também música para os olhos, né? E da mesma forma, a gente pode pensar, bom, mas isso está dentro do contexto da ópera, né? É, e o Bernhard, ainda que tenha conhecimento das produções operísticas, é, ele está escrevendo músico, ele está falando sobre música religiosa, né? Sobre a música da igreja protestante principalmente. Mas nós encontramos, especialmente na produção musical da corte onde ele atua, como na produção do seu contemporâneo, o Heinrich Schütz, relações bastante estreitas das produções operísticas com as produções religiosas, né? Pensando justamente nessa perspectiva de ilustrar a palavra ou fazer se materializar na música aquilo que a palavra pretende significar, né? Então, nós encontramos nos seus motetos ou nas suas canções sacras, por exemplo, quando há alguma referência ao céu, uma linha melódica que tende ao agudo, ou quando faz uma referência à terra, um desenho melódico de sentido descendente. Assim como nós encontramos na descrição do Bernhard, né? Então,
Esses elementos que são descritos como próprio do estilo do teatro estão presentes também na música religiosa a que ele se refere. A partir daí, considerando esses apontamentos que foram trazidos em relação ao Burmeister e ao Bernhard, nós podemos traçar algumas relações, né? Há certamente entre os dois a noção de uma ação deliberada de produção musical que tem como finalidade criar imagens como efeito, né? Na poética de Burmeister e no repertório a que ele faz referência, esse artifício é aplicado em partes específicas, como uma figura, como um ornamento, que nós podemos localizar facilmente como uma espécie de artifício na produção. Já na poética de Bernhard e no repertório referido por ele, esse artifício é característico de um estilo inteiro e pode ser encontrado ao longo de toda uma obra. O que separa um e outro, certamente, são um período cronológico de 50 anos, além de pelo menos 400 quilômetros, né? Entre a cidade de Rostock, no norte da Alemanha, e a cidade de Dresden, na região da Saxônia, né? Além disso, temos que considerar o fato de que Burmeister está trabalhando dentro do contexto restrito da cidade de Rostock, que é uma cidade relativamente pequena e de pouca relevância dentro do ducado de Mengelburg. E a gente tem, por outro lado, Bernhard trabalhando na capital do Principado da Saxônia, né, que é a cidade de Dresden, que teve uma vida cultural muito ativa durante o seu tempo lá. Ambos esses compositores, tanto Burmeister quanto Bernhard, tratam da produção musical para a igreja luterana, mas de acordo com as demandas de contextos, tempos e referências distintas, que particularizam os seus preceitos e restringem os seus limites de aplicação como chave de leitura desse vasto repertório antigo que chega até nós hoje. Nesse sentido, essa comunicação aponta para a necessidade de que a gente trate com muito cuidado essas referências antigas, buscando reconhecer nelas as suas particularidades e as suas possibilidades de uso. Elas não são intercambiáveis, elas foram concebidas a partir de referências muito particulares, né? E eu finalizo a minha exposição retomando uma citação de Cícero que nós encontramos na instituição oratória de Quintiliano. Cícero, segundo Quintiliano, Cícero, quando fala sobre a figura da hipotiposes no campo da retórica, ele diz que essa figura ela possibilita, ela coloca as coisas na frente dos olhos, diante dos olhos dos ouvintes, criando uma espécie de evidência ou de prova daquilo que se pretende comunicar. E aquilo que não é possível se ver com os olhos, é possível se divisar com o espírito, é possível se reconhecer, se compreender com o espírito. Essa música para os olhos, a que eu me referi ao longo de toda a apresentação, não é a música para ser vista pelos olhos físicos, mas sim pelos olhos do espírito, né? São os olhos que veem as imagens mentais das coisas às quais a gente se refere nos nossos discursos. Eu agradeço pela atenção de todos e espero poder compartilhar na sequência das discussões.